Então nós vimos todos aqueles conceitos, definições, né, importantes para saber né, não só nos fluidos, como em qualquer material, como forças de cisalhamento, né, ou tangenciais. Vocês vão admitindo, por favor, gente, que eu estou chegando, tá bom? Fazendo um favor. Forças normais, não é isso? Para gerar as tensões normais. Gerar as nossas tensões normais e as nossas tensões de cisalhamento. É importante saber a diferença, né? Vimos que um fluido, né, a sua definição está intimamente relacionada com a questão do cisalhamento, a definição, experiência das duas placas, né? Vimos esse formato aí, onde nós vimos um gradiente de velocidade, né? O que é o gradiente de velocidade? O dv de dh. É a variação da minha velocidade com a altura, né? No caso aqui é dv de dy, né? Meu y que é a altura, tá? Então, quer dizer, a velocidade, neste caso, ela está aumentando com a altura, né? Isso que simboliza o meu gradiente de velocidade. Variação da velocidade quando eu vou subindo aqui nesse fluido, onde eu tenho uma placa móvel, uma placa fixa. Pessoal, vamos desligar o microfone aí, por favor, para não dar interferência. Ligar somente quando precisar fazer alguma pergunta, questionamento. Fazendo favor, tá? Vamos lá. Nós vimos que essa aqui é a lei de Newton da viscosidade, né? Então, esse aqui é minha tensão de cisalhamento. Esse aqui é o meu gradiente de velocidade. E esse μ é a minha viscosidade dinâmica, né? Aí nós vimos mais algumas coisas. Quando nós temos um fluido, que é uma pequena lâmina, né? Por exemplo, uma camada de óleo em um cilindro, uma camada de óleo de superfície, a gente simplifica aquela forma por essa aqui, né? Porque o fluido vai ter uma única velocidade. E esse epsilon vai representar a espessura do fluido. Então, eu não trabalho mais com o gradiente, né? Por quê? Porque a minha velocidade não está variando com a altura. Eu não tenho velocidade variando com a altura. Por isso que ao invés de dv de dy, eu uso simplesmente o quê? V sobre epsilon. Porque o dv é variação de velocidade, a velocidade agora é constante. E o dy é a variação da espessura do fluido. O fluido é uma espessura muito pequena, vamos dizer assim, né? Então, eu uso simplesmente o epsilon. Eu não tenho uma fórmula variável, eu tenho uma fórmula aqui constante, né? O que mais? Continuando. Vimos, né? Vocês têm que saber a diferença de massa específica, que é a mesma coisa que densidade, peso específico, que aí a densidade é massa sobre volume, o peso específico é o peso sobre volume, né? E a viscosidade cinemática, que é uma relação, que é essa relação tripla aqui, né? A viscosidade dinâmica, que é o Ni, essa grega, letra grega, ela é uma relação entre o Mi, que é a viscosidade dinâmica, com Rho, que é a minha massa específica, ok? Aqui nós vamos aqui, expliquei, para vocês darem uma olhada nesse exemplo aí, né? A gente volta nele. Aqui, gente, um detalhe, quando ele dá isso aqui é importante, eu pedi para vocês tentar entender essa atividade aqui, né, que está resolvida. Mas depois a gente volta nela. Mas só um detalhe importante aqui, olha. Essa letrinha grega aqui, olha, parece um Wzinho, né? Ele não é Wzinho, ele é ômega, né? Então, esse aqui é o meu ômega minúsculo. Meu ômega maiúsculo é aqui lá da lei de Ohm, vocês conhecem, né? Unidade de resistência. Então, isso aqui é interessante, olha só, quando você tem um movimento circular, nós temos um movimento circular, esse negócio aqui é ruim, deixa eu usar aqui, deixa eu usar aqui, ó, que é melhor.
que eu quero mostrar é justamente isso aqui, ó. Velocidade é igual, né, essa relação. É o seguinte, quando eu tenho um movimento circular, tá dando isso aqui. Acho que apertei alguma coisa errada. Pessoal, tranquilo aí? Estão conseguindo visualizar? Não, tá aparecendo nada, não. Aparecendo uma folha em branco aí? É isso? Não, só as câmeras aí. Não, tá aparecendo inicial. Deixa eu voltar pra lá então. E agora? Ok. Voltou? Beleza, ótimo. Então vamos considerar o seguinte aqui, ó. É uma trajetória circular, tá? Uma trajetória circular. Isso é importante. Olha, eu tenho o meu raio, né? Eu tenho o meu raio R. Beleza? Vamos supor que eu ande, né? Deixa eu tirar esse R aqui que vai me atrapalhar. Vamos supor que eu ande de um ponto A até um ponto B. Até um ponto B. Isso aqui é R, né? Essa distância que vale raio, essa distância que vale raio, tá? Então tem um ângulo aqui, olha, formado um ângulo alfa, né? Eu tenho um ângulo alfa aqui. O que acontece? Eu tenho essa medida alfa de ângulo, é o chamado medida angular, né? É uma medida angular. Por quê? Porque é relativo a um ângulo. Um ângulo é dado geralmente em graus, né? Mas ele pode ser dado em grado, ele pode ser dado em radianos, por exemplo, né? Nós sabemos, por exemplo, que é uma volta completa, que na circunferência corresponde a um ângulo de 360 graus. Meia volta, 180, por aí vai, tá? Eu vou tentar relacionar esse ângulo com esse arco aqui, olha. O que é o arco? O arco é uma parte da circunferência, né, do perímetro aqui, ó. Tá vendo? Aqui é ângulo e aqui é uma medida linear, dada em metros, por exemplo. Então, de A até B, que eu vou chamar de delta, vou falar que essa distância aqui é S, tá? Então, de A até B é delta S, né? E eu tenho, enquanto eu percorro delta S, eu percorro o ângulo θ. Né? Enquanto eu percorro delta S, eu percorro um ângulo θ. Então, existe uma relação entre esse arco e esse ângulo. Qual que é a relação? Esse arco, eu calculo ele multiplicando o ângulo pelo raio, tá? Em radianos. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui meia volta, 180 graus. Meia volta é pi radiano, né? A gente fala assim, olha, 180 graus, 180 graus, 180 graus é igual a pi. Não existe, né? Por quê? Pi é um número, né, que vale 3,14 e lá vai pedrada, né? Então você não pode falar isso aqui, ó. Isso não existe. O que existe é o seguinte, ó. Você tem uma circunferência, tá? Você tem uma circunferência, né? Uma volta completa equivale a 360 graus. Tá? Uma volta completa a 360 graus. Vou contar uma história para vocês. Se não foi contado, vocês vão ouvi-la agora. O que acontece? Uma volta completa de 180 graus. Aí uma volta completamente são 2π. Não. 2π é 3,14 vezes 2, que é 6,28. Esses são 2π.
Há uma volta completa, então são 2π rad. 2π rad. 360 graus a volta completa. Equivale a 2π rad, que são 2π radianos. Sim, equivale a 2π radianos, tá? Isso aqui, ó. Uma volta completa, você fala 360 graus, você fala também que são 2π radianos. Por quê, galera? Pelo seguinte, essa história que eu vou contar essa aqui para vocês, ó. Numa circunferência, vamos supor que eu pego a circunferência de raio R. Raio R, tá? Eu pergunto a vocês aí, quem souber me responde. Se eu pegar esse raio, não importa o tamanho desse raio, se ele é 1 milímetro, se ele é 1 centímetro, se é 1 metro, não interessa, né? Quando eu percorrer aqui, olha, quantos raios cabem nesse perímetro? O perímetro é essa volta aqui, tá? Como assim, Renato? Por exemplo, se o raio valer 1, eu vou andar aqui, por exemplo, 1 metro, que é 1 raio, 2 metros, que é 2 raios, 3 metros, que é 3 raios. Essa medida aqui, olha, que é uma reta, se eu transformar em arco, quantos arcos cabem? Ou seja, quantos raios eu consigo traçar numa circunferência? Quem sabe? 360? Não, 360 graus, né? A pergunta é o seguinte, ó. A pergunta é essa aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, tá? Aí eu sei que daqui até aqui, olha, vale 1 metro, tá? Então vamos supor que eu vou andar daqui até aqui, ó, deu 1 metro também, tá? Então eu andei um raio, certo? Daqui até aqui andei mais 1 metro. Então andei mais um raio. Daqui até aqui andei mais 1 metro. Andei mais um raio. Vocês veem que não são muitos, não. Não são muitos. Então quer dizer, como meu raio vale 1 metro, eu estou andando de metro em metro. Quantos metros eu vou andar? Agora, suponha que o raio seja qualquer coisa, 10 km, 1 milímetro, 1 angstrom, né? Quantos raios eu consigo andar no perímetro? A pergunta é essa. Ok? Quantos vocês acham aí? 2π, não? 2π radiano? Mas aí, assim, vocês vão falar meio que... não é decoreba, mas assim, vocês entendem o que vocês estão falando? A minha pergunta é essa. Estou falando linearmente. Linearmente, quantos raios que eu vou andar? Quando você fala 2π radiano. Então é assim, que, ó, para vocês entenderem melhor. Como é que eu calculo o perímetro da circunferência? 2 vezes π vezes raio. Não é isso? Isso. Não é o perímetro? Uma volta completa não é o perímetro, que é 2π raio? Não é a Isso. fórmula? O π vale 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes raio. Né? 2 vezes 3,14 é 6,28. 6,28 vezes raio. Então, na verdade, quantos raios que eu ando? 6 raios e um pedacinho. Que pedacinho é esse? É o 0,28, né? Então, quando eu percorro em raios o meu perímetro, eu percorro 6,28 raios. Ok? Entendido agora? Esse meu raio vale 1 metro. Então, eu percorro quantos metros? 6,28 metros. Se meu raio vale 2 metros, então o dobro disso, né? 12,56 metros. Então, quando eu dou uma volta completa na circunferência, ou eu falo que eu percorri um ângulo de 360 graus, ou eu falo que eu caminhei linearmente, aí em metros, 6,28 raios. Tá? Só que em vez de eu falar 6,28 raios, eu falo o quê? 2π raios, ou 2π radianos. É por isso que vem essa história. 360 graus equivale, não é igual, equivale a 2π radianos. 180 graus equivale a π radiano. Não é igual. Isso é uma conversão, tá? É como se eu falasse, olha, vamos supor que o dólar hoje é 5,50, tá? Aí, no cotidiano, né, não tem problema eu falar assim, um dólar é igual, né, a R$5,50. Mas entende que o igual não cai bem? Um dólar equivale. Né? Professor, você errou quase 20 centavos. O dólar tá 5,30. 5 e quanto? 5,30. Ah, beleza. Tá mudando tanto que não dá nem para bater mais uma tela no dólar. Então, entenderam o porquê, quando fala assim, 180 graus equivale a π radiano?
O que nós estamos fazendo, na verdade, é isso que eu expliquei. Tá? Pois é, professor, ninguém nunca explicou assim pra gente. Pois é, por isso que eu falei que eu ia contar uma história que talvez vocês não conhecessem. Assim, ficou muito mais fácil de entender, porque... Porque senão você fica vira simplesmente uma decoreba, né? Ué. Uma decoreba. Então, assim... Aí você exemplo, raciocina, porque aí você sim, vai saber quanto que é o raio linearmente no ângulo do círculo. exato. É igual, por exemplo, rapidinho aqui, tá? Mas é informação útil. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, uma velocidade de 72 km por hora, como que eu transformo isso aqui em metros por segundo? Divide por 3,6. Exatamente, ó, uma decorebinha, né? Divido por 3,6. Então, 72 dividido por 3,6 Dá 20. 20 metros por segundo, né? É aquela história que eu já contei para vocês aqui, ó. Se você tá a essa velocidade numa pista, velocidade assim, conforme o lugar é baixo, né? Na BR. É o mesmo que 20 metros por segundo. Quer dizer, se você piscar o olho 1 segundo, você andou 20 metros. Ah, tem uma noção. Agora, por que eu faço dividido por 3,6? Ou, por que quando eu... Isso aqui, ó, de quilômetros por hora, para metros por segundo, né? Eu divido por 3,6. Aqui para cá, ó. O contrário, que é metros por segundo quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. A questão é, por que por 3,6? Por que esse número e não outro? Porque uma hora tem 3.600 segundos, um negocinho. Exatamente, sai daí. Sai daí, porque olha só, é simples, ó. Se você tem aqui, ó, 1 km por hora, é 1 km a cada uma hora, né? Isso. Ora, mas 1 km, ele tem o quê? 1.000 metros. Uma hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então é 60 vezes 60. Ou seja, uma hora é igual a 60 vezes 60, 3.600 segundos. Ok? Ocorre que ó, eu posso fazer a simplificação. Ó. Se eu dividir o numerador por 1.000, 1.000 dividido por 1.000 dá o quê? 1. 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6. Olha ele aí. Olha ele aí. Quilômetro por hora, metro por segundo. Olha, eu estou dividindo aqui, né? Estou dividindo por 3,6. Ok? Estou pegando o que eu tenho aqui, olha. O que eu tenho aqui em quilômetros por hora, eu vou dividir por 3,6 para obter quem? Metro por segundo. Esse 3,6 de fato vem de onde? Na questão de uma hora ter 3.600 segundos. Ok? Porque você não vai ficar toda hora fazendo essa conversão que eu estou fazendo. Então, óbvio, né, que é melhor você aprender o macete. Até porque, gente, muitos cálculos que a gente faz, primeiro, para entender o raciocínio. Segundo, aliás, treinar o raciocínio, né, aguçar o raciocínio. Segundo, entender como surgiu. Né? E terceiro, ninguém vai fazer essas conversões aí no dedão, né? Você tem uma tabelinha, ou o próprio Google te dá, você faz uma calculadora. Mas assim, você imagina, por exemplo, você ensinar uma criança, você falar assim, olha aqui, você sabe quanto que dá 5 mais 3? Aí a criança, ela sabe o que é 5, né? E se ela juntar 5 pedrinhas, ela tem esse número. E ela já entende que se ela pegar 3 pedrinhas, ela tem esse. Mas ela não entende que se ela juntar 5 pedrinhas com 3 pedrinhas, dá 8 pedrinhas, tá? Aí você não vai explicá-la. Você vai lá e fala assim, olha, existe uma coisa chamada calculadora, tá, criança? Então você vai apertar aqui, ó, a teclinha, ó. 5, o sinal de mais, e o 3, apertar igual. Olha só, dá 8, entendeu? Entendi como é que usa a calculadora. Mas ela não entende o porquê que deu 8. Então, assim, é a mesma coisa. A gente não vai... porque quando eu vou para o trabalho, eu vou usar programas, eu vou usar planilhas Excel. Pode ser.
ser. Mas se você não tiver o conhecimento, você não sabe nem checar se os dados do seu programa são reais ou não, se sua planilha Excel está fazendo a conta certa ou não. Se você precisar de mudar uma variável na planilha, você não sabe, porque você não sabe o conteúdo, né? Então, quando a gente utiliza softwares, quando a gente utiliza qualquer ferramenta, é para ela fazer o quê? Para ela tirar o nosso trabalho braçal, né? Por quê? Porque eu vou fazer aquilo várias vezes. Ora, ninguém é melhor para fazer algo várias vezes que um computador, né? Porque ele vai repetir tudo várias vezes, quantas vezes eu quiser, quantas vezes eu mandar, de forma rápida, eficaz e sem dor, né? Então, assim, é para isso que servem as máquinas. E não para pegar atalho no aprendizado, né? Não é para pegar atalho no aprendizado, entendeu? Então, assim, qual que é a diferença de alguém que aprende a resolver uma integral de alguém que vai lá no computador e pede ele para calcular a integral, né? Alguém que aprende a resolver integral, se bem ensinado, ele vai aprender a formular problemas, né? E a vida do engenheiro é essa, formular e resolver problemas, né? Então, assim, então vocês têm que saber, na verdade, o que vocês querem com a engenharia, né? Se vocês querem só falar que é engenheiro para poder pegar uma chefia e tal, ou se você quer realmente saber o que você está fazendo, né? Se você quer pensar nos problemas de fato como eles são, tá? Mas voltando no assunto aqui, o que acontece? Essa relação aqui, olha, isso aqui é uma relação, olha, onde esse ΔS, que é linear, é o ângulo, né, que é angular, obviamente, vezes raio, tá? Isso porque é o seguinte, olha, a gente usa a palavra subentende, né? O S, né, esse S, o comprimento de S, subentende o valor do ângulo, ou seja, quando o ângulo aumenta, S também aumenta proporcionalmente. É por isso que existe essa relação aqui, olha. Que esse comprimento aqui, ó, em metros, ele é igual ao ângulo em radiano vezes o raio, tá? Bom, se eu pegar esse carinha aqui, ó, comprimento é igual ao ângulo vezes raio, e dividir ele por ΔT, variação de tempo, Renan, mas por que você não dividiu o R também? Bom, aqui eu tenho uma multiplicação. Se eu divido um cara, eu estou dividindo todo mundo, na verdade, né? Se eu riscasse tudo aqui e colocasse o T, eu não posso colocar o ΔT. Se fosse soma, para cada parte eu ia colocando, dividindo o ΔT. Isso aqui é multiplicação. Se eu dividir esse carinha aqui, olha, o resto também está dividido, né? Ora, ΔS de ΔT quer dizer, o deslocamento em função do tempo é o que a gente chama de velocidade linear. O deslocamento do ângulo em função do tempo é o que a gente chama de velocidade angular. Então, essa aqui, olha, é uma relação útil. Essa aqui também é uma relação útil. Tá? Se eu dividir aqui de novo por velocidade por tempo, vou achar aqui a aceleração angular, aceleração linear. Então, por isso que no exercício ele mostra essa relação aqui, olha, que é importante, tá? Isso aqui é importante. Isso aqui ajuda a entender, por exemplo, veja bem, vamos supor que eu tenho aqui uma circunferência maior. E vamos supor que eu tenho uma circunferência menor. Elas são concêntricas. O que quer dizer concêntrica? Elas têm o mesmo centro, tá? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, olha. Eu vou colocar um raio grande, tá? Um raio grande. Eu vou colocar aqui, ó, um raio pequeno. Raio pequeno para circunferência pequena, raio grande para circunferência grande. Aí o seguinte, ó, aqui no raio pequeno eu tenho esse comprimento aqui, vou chamar de ΔS pequeno, e nesse raio grande eu tenho esse comprimento grande, eu vou chamar de ΔS grande, tá? Vocês têm dúvida que ΔS grande é maior que ΔS pequeno?
Há dúvida nisso? Não. Não, né? Que, ó, se eu tô... Quanto mais externo da curva eu tô, maior é o quê? Meu arco, né? Aqui eu tenho ΔS pequeno, eu andei um pouco. Aqui eu andei mais. Então, meu ΔS grande é maior que o ΔS pequeno. Agora, note o seguinte. Aqui eu tenho um ângulo alfa. Ó. Tá? Tanto para o ΔS pequeno quanto o ΔS grande, o alfa é o mesmo. É ou não? Sim. Porque o alfa é o ângulo, que o ângulo não muda, gente. Ó, o ângulo é o mesmo. Tanto para ΔS pequeno como para ΔS grande, não é isso? O ângulo não muda. O ângulo não muda. Quem muda é o quê? É o ΔS. E o ΔS, ele é tanto maior quanto maior quem? O raio. É por isso que você tem essa relação, ó, que o ΔS, ele é o seu ângulo, que não muda, vezes o raio. Porque quanto maior o raio, maior meu ΔS, maior meu arco. Não é verdade? Quanto maior o raio, maior é quem? Maior é o meu arco de circunferência. Então, por isso que existe essa relação aqui. Tá bom? Aí é interessante o seguinte, quando você tem as rodas de um carro, imagina o seguinte, você vendo as rodas de um carro de cima, tá? Você vê como se fosse aqui, ó, pneu, né? Você olha um pneu de cima, visto de cima, você vê o pneu como fosse isso. E aqui você tem o eixo, né? Aqui você tem o eixo, ok? O eixo que vai fazer com que essas rodas girem. Não é isso? Olhando de cima? Olhando de cima é isso. Bom, agora imagine o seguinte, o carro está fazendo uma curva. Você tem uma curva. Olha só, aqui estão as rodas do carro, tá? Nós acabamos de ver o seguinte, quanto mais externo a curva, maior é quem? Maior é o raio, maior é meu ΔS e maior é minha velocidade. Porque, olha só, a minha velocidade angular é a mesma. O raio é que muda. Então, se o raio aumenta, a minha velocidade aqui, olha, a minha velocidade vai mudar, né? Então, olha só, essa roda externa no carro, ela gira mais rápido que a roda interna. E, na verdade, é isso que possibilita a curva, né? Imagina como a roda, se as duas rodas rodassem a mesma velocidade. Esse carro só ia em linha reta, ele não fazia curva, não. A curva obriga a roda externa a rodar mais. Né? Isso significa, obviamente, que esse eixo ele não é inteiriço. Né? Existe uma coisa chamada diferencial, que é o que possibilita uma roda girar mais rápido do que a outra. Outro exemplo também são aquelas pistas de corrida. Né? Você tem as pistas de corrida lá que são circulares. Né? O ponto de largada de todo mundo é o mesmo. Todo mundo sai da mesma linha. Aliás, é o contrário, né? Todo mundo chega na mesma linha. Só um minuto, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer uma limpa aqui. É o seguinte, imagine que você está na pista de corrida aqui, ó. Tá? A linha de chegada é a mesma para todo mundo. A linha de chegada é a mesma para todo mundo, ó. Quem chegar primeiro ganha. Agora, todo mundo não sai do mesmo lugar nesse percurso. Por quê, gente? O cara que está aqui na curva mais interna, ele anda menos do que o cara que está na curva mais externa, não é isso? Isso. Então, se ele for sair daqui, olha, esse cara tem que sair daqui, esse cara, por exemplo, daqui, esse cara, por exemplo, daqui. Se você quiser equivaler a mesma distância, não é isso? Meu desenho não está bom, não. Mas você entende o seguinte, se você tem dois caras numa curva, o que tiver na curva mais externa, se vocês saem do mesmo ponto para chegar... Se o ponto de partida de ambos, né, sair do mesmo ponto A, e lá no ponto B, que é a chegada, chegarem junto também, o que tiver na curva mais externa, ele vai andar uma distância maior. Então ele tem que correr mais para ganhar, não é isso? Como o esporte tem que ser as mesmas condições, quanto mais externa é a pista, mais o cara parte lá na frente. Não é isso? Então, por isso você vê um cara um pouco mais atrás, depois um pouco mais à frente, um pouco mais à frente. Por quê? Porque eles vão chegar no mesmo lugar. Então, tem que compensar, né? Quanto mais externo o cara tá,
mais na frente ele larga. Para quê? Para compensar essa diferença de arco. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Deixa eu apagar esse aqui. Bom, falei isso tudo Não, aí. professor, adorei essa informação, que eu sempre tive essa dúvida. É, né? Pois é, observa você vê na corrida. Próxima corrida você vai observar isso aí, ó. A linha de chegada é a mesma deles, né? Mas a de Eles partida vão não. alinhando, né, professor? Eles ficam assim, um mais na frente que o outro, né? Quanto mais externo, entendeu? Quando vai chegando na chegada, eles vão alinhando, fica todo mundo em linha reta. Eles vão alinhando. Eu achei que era porque o cara, tipo, tinha perdido ponta e ele tinha que ficar atrás. Eu sou muito burra, meu Deus. É só para não, você não sabia. É só para compensar essa diferença de curva, entendeu? É só você imaginar o seguinte, olha. Imagine que você tem uma roda gigante, tá? Imagina aqui, ó, você tem uma roda gigante. Mas isso de ponto que ela falou aí tem a ver também, professor. A Fórmula 1, pelo menos, né? Não, na Fórmula 1. Mas aí já não tem problema, por quê? Porque, por exemplo, a Fórmula 1, essa corrida que eu tô falando, que é corrida não é de máquina, né? Essa corrida, por exemplo, você tem uma linha para você percorrer. Tá? Então, essa linha, quanto mais distante ela estiver do centro da curva, maior é o seu percurso. Fórmula 1 não. Fórmula 1 é aquela coisa, você está na pista. Se você quiser andar menos, você anda mais interno na pista, né? Se você quiser correr menor distância. Mas aí não tem relação com isso, né? Você pode sair igual, chegar igual, porque o que interessa aí é a sua capacidade de pilotar, né? Como é que chama? É você saber explorar os momentos que você vai na curva interna e curva externa, tá? Aí na Fórmula 1 É tempo. é o tempo, né? Então, como na Fórmula 1, para você ter alguma penalidade partir atrás, é perder posição, porque não sai todo mundo junto, né? Na Fórmula 1, né? Não sai todo mundo junto. Então você vai ficar mais atrás por dois motivos, né? Ou porque na pré você pontuou menos, ou porque você tem alguma penalidade. Então isso aí é uma penalidade. No caso da corrida, em condições normais, é para compensar a distância, porque senão é injusto. Ó, vou pegar um exemplo bem exagerado. Vou pegar aqui uma roda gigante, tá? Vou pegar uma roda gigante, uma rodona aí, e vou imaginar que no meio dela, tá? No meio dela eu tenho uma rodinha menor. Eu tenho isso aqui, ó. Ok? Aí o seguinte, aí lógico vai ter os eixos aqui unindo, né, e tal. Vai ter vários eixos unindo aí. Beleza? Né? Mas olha só, galera. Imagina só, o percurso que eu tenho que fazer quando essa roda dá uma volta completa. E o percurso que eu tenho que fazer quando essa aqui dá uma volta completa. Certo? Enquanto a grande gira uma vez, vocês concordam que a pequenininha já girou várias? Sim ou não? Aliás, desculpa. Contrário, né? Quando essa grande dá uma volta, a pequena também vai dar uma volta. Certo? Correto. Que é concentra. Só que é o seguinte, se eu pegar de um ponto A, se eu partir daqui, ó, e for medir esse comprimento, ele é muito maior do que esse comprimento aqui. Correto? Então, o ponto que está nessa roda gigante, né, porque olha só, elas vão completar uma volta junto. Imagina um ponto aqui, ó, um ponto A. Aqui, ó, ponto A, ponto B. Eles estão alinhados. Então, quando for aqui para o A', eu vou estar aqui o B'. Concorda? Só que aqui eu andei esse pedacinho e aqui eu andei esse pedação. E eles estão caminhando junto. O que eu concluo? Que a velocidade dessa rodinha, velocidade angular, velocidade linear, ela é muito menor do que da roda externa. Por quê? Porque a roda externa ela tem que percorrer esse todo no mesmo tempo que a pequena. Né? É como se fosse assim, que olha, você está lá num carrossel, né? Você está aqui no ponto B e sua colega está lá próximo ao eixo, né?
Você vai sentir toda essa distância aqui, olha, e você vai sentir uma grande velocidade. Sua colega vai sentir uma pequena velocidade só aqui, ó, porque está próximo ao centro. Né? Então, quanto mais distante do centro, maior a velocidade. Quanto mais próximo, menor. Até que chegar no centro aqui, olha, você tem a velocidade rotacional, mas você não tem velocidade linear, né? Você não anda, né? Você só gira. Não é igual aqui que você gira e percorre distância, não. Entendeu? Então, se você for fazer essa análise aí, numa roda gigante, por exemplo, você vê perfeitamente como que é essa diferença aí. Tá? Agora, se fosse a outra situação é assim, ó, se eu pegasse uma rodinha aqui, ó, e acoplasse a roda grande com a roda pequena por meio de uma polia, não uma borracha aqui, ó, polia não, a borracha, a roda é a polia, né? São duas polias. Por meio da borracha, se eu conectasse aqui ó, por meio da borracha, né? Quando eu girasse essa, e essa fosse girar, quer dizer, eu teria que dar um monte de volta aqui, um monte de volta, até que essa aqui desse uma volta completa. Por quê? Porque elas não estão acopladas, elas não são concêntricas. Coroa. Bicicleta. Bicicleta, exatamente. Doutor Renato, Oi? me tira uma dúvida aqui. Nesse caso aí, será que essa razão do caso de um caminhão e um carro pequeno, que quando a velocidade está marcando 100 para um carro pequeno, é 80 para o caminhão? Porque a velocidade, se manter os dois, no caso, na mesma velocidade, acaba que a roda maior vai avançar mais, vai andar mais do que a pequena, seria isso? Seria isso. É como se você visse assim, ó, se você olhasse para o caminhão, é como se a roda dele tivesse uma rotação menor do que a do carro pequeno, né? Porque a roda dele é pequena, ela tem que girar muito mais para poder andar a mesma distância que a roda do caminhão, que é grande. Ok. É isso aí. Entendeu? É Beleza. justamente isso. Né? Se você colocar um carro com uma roda grande ou pequena também, você vai ter o mesmo caso. Entendeu? Enquanto o pneu grande vai demorar a dar uma volta, o pequenininho já deu várias. Por quê? Porque eles têm que percorrer a mesma distância linear. Beleza? Ok. Então, gente, esse conceito ajuda vocês a entender um monte de coisa, né? Mais ou menos por aí. Não ajuda mesmo. Vamos lá, então. Voltando aqui à nossa aula aí de fenômeno de transportes. Bom, ainda lá na nossa primeira aula, né, que eu estava falando Deixa eu puxar a tela. Continuando aqui, olha, falei para vocês do desenvolvimento, só quis falar daquela equação lá, né? Por que dela. Nós fizemos esse exercício, né, gente, na aula passada. Quem não pôde participar, a aula está gravada, já está postada para vocês, é só dar uma olhada. Então, nós fizemos essa atividade, tá? Nós vimos aqui essa unidade 2, que é a estática dos fluidos, comumente chamado de hidrostática. A estática dos fluidos é chamado de hidrostática. Ali, gente, amanhã eu tenho que postar uma outra atividade para vocês referente a essa aula, tá? Mesmo formato do fórmula, só que agora eu vou colocar de múltipla escolha. E não de preencher igual aquela. Aquela era para vocês rever os conceitos mesmo. Nós vimos o conceito de pressão, que é força sobre área. Né? Pressão, força sobre área. Vimos o teorema de Steve, né? Que explica por que né? Não é que explica o porquê disso. Ele não foi feito para explicar essa garrafinha. Mas a garrafinha aqui, ó, se você considerar aqui a superfície, ó, né? Você tem uma coluna de água nesse ponto aqui, ó. Você tem uma pressão. Se você considerar aqui, olha, você tem uma coluna de água maior nessa aqui, ó. Quanto maior a coluna de água sobre um ponto, maior é a sua pressão. Aqui mostra, né? É por isso que se você for afundando na água, no mar, na piscina, quanto maior a profundidade, maior pressão você vai experimentar, né? Maior pressão. Você vai sendo esmagado pela água, porque você tem um peso sobre você, você tem uma grande coluna de água sobre você. Então é isso que o teorema de Stevens fala, né? A lei de Pascal, da prensa hidráulica, só que nós não chegamos a aplicá-la, né? Nós não chegamos a aplicá-la, hoje vai ver vai ver na resolução do exercício. Essa questão aqui que eu não trabalhei com vocês, mas eu vou falar aqui, a gente vai voltar também, né? Professor, Oi?
Me explica uma coisa que eu fiquei com dúvida. Como é que é a mecânica dos fluidos estuda o comportamento de um furacão? Como que é a mecânica dos fluidos estuda o comportamento de furacão? Bom, depois dessa disciplina, que é a minha primeira parte aqui, vocês vão entender melhor, né? Porque nós vamos ver aqui, você vai poder classificar que o furacão ele é o que a gente chama de movimento turbulento, né? Movimento turbulento. Então você tem N variáveis aí, né? Você tem, por exemplo, velocidade linear, velocidade rotacional, você tem que analisar as três, igual nós vamos nos fluidos aqui, né? Que a gente pode analisar uma ou duas ou três dimensões desse fluido. Então, assim, para você estudar mesmo um furacão, um tornado, você tem que recorrer a sistemas computacionais, porque são muitas variáveis que você vai ter que estudar, né? Por exemplo, o encontro de massas, né? Massas de ar quente com massas de ar frio, que vai formar ele. Como é que é a questão aí da altitude, da latitude, as velocidades envolvidas, as temperaturas. Então você tem muitas variáveis envolvidas. Então isso aí normalmente é estudado com simulação, tá? Você faz uma matriz, você faz um sistema, né? Igual aquele sisteminha que a gente resolvia. X mais y igual a 10, x menos y igual a 5. Sistema 2 por 2. Só que aí você vai fazer um sistema gigantesco, né? Você vai fazer um sistema, sei lá, vou chutar aqui de 100 mil por 100 mil, tá? Então você tem um sistema de x mais y igual a 10, x menos y igual a tanto, você tem um sisteminha 2 por 2, né? Então, no sistema, quando você vai fazer estudos, por exemplo, de previsão de tempo, estudos das questões, né, furacões, tornados, você usa sistemas muito grandes, né? Tipo 10 mil ou 10 mil linhas por 10 mil colunas. Você transforma em matriz e vai simular. Então, assim, aos poucos você vai estudando algumas variáveis lá que você vai entender uma parte disso, né? Mas é justamente mesmo a mecânica dos fluidos que tem que estudar isso aí. Só que, assim, as nossas equações, elas não conseguem explicar ele no todo, né? A gente vai reunir N equações aí, inclusive, em parte do estudo, você tem que usar estatística, né? Igual com previsão de tempo também. Então, quando a gente vê uma previsão de tempo, você fala assim, não, mas o cara errou. Mas para ele chegar naquela estimativa ali, foram muitos cálculos, entendeu? Foram muitos cálculos. Então, você vai ver, por exemplo, a questão do fluido ser laminar ou turbulento, a questão do fluido, a questão do empuxo. Todos esses conceitos, eles são aplicados num estudo complexo como esse. Ok? Eu vou ver se a gente pega algum estudo específico e eu mostro para vocês algumas coisas aí com relação a esses eventos mais complexos. Quem te perguntou isso? Qual que é o seu nome? Perla. É a Perla. Obrigada, professor. Por nada. O que acontece, galera? Inclusive, Perla está até interessada num estudo tipo esse, né? O que acontece? Quando a gente vai trabalhar com simulação ou modelamento, né, a pergunta que você faz é o seguinte: o que é melhor? Eu ter uma equação ideal do problema, para me ter um resultado exato, mas que não é real, ou eu tenho uma equação aproximada do problema, para me ter um resultado aproximado que é mais próximo do real. Então, quando você vai simular, você tem que fazer essas duas perguntas. Então, exemplo, eu estou vendo uma equação aqui, ó, impulso é igual densidade vezes gravidade vezes o volume do líquido, né? Isso é uma equação perfeita, né? De um líquido com densidade, um líquido estático, parado, né? Repouso, uma densidade completamente uniforme, a minha gravidade ali que não varia muito mesmo, né? E aquele volume de um corpo deslocado.
Mas se eu for partir para um problema real, eu não vou ter um volume perfeito, eu não vou ter o meu líquido, geralmente ele não vai ter repouso, né? Meu líquido não, vou colocar meu fluido, né? Então, por exemplo, o empuxo quando o avião está decolando, né? Ou então quando ele já está em pleno voo, dá diferenças, né? Então você tem o ar ali que ele tem várias composições, quanto maior a altitude, mais rarefeito fica o ar, e com a velocidade do avião ele muda completamente. Então essa equação não resolve o problema do impulso, né? Nesse caso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que partir para simulações, né? Agora, a simulação vai te dar o valor exato? Não. Ela vai te dar tão mais próximo, quanto melhor você trabalhar esse problema, quanto mais variáveis tiver, né? Mas ela vai te dar uma solução próxima da solução real e vai resolver o seu problema, né? Quando você fala assim, eu vou fazer o meu cálculo estrutural num programa, né? Num CIPCAD, por exemplo, porque ali vai me dar, só um minutinho, vai me dar o resultado exato. Ele não vai te dar o resultado exato, ele vai dar um resultado aproximado, só que é próximo do real. Por quê? Porque o programa de computador, né, ele não soma igual a gente fala, por exemplo, 2 mais 3 é 5. Ele vai usar um processo de soma onde ele vai te dar o 5, mas assim, fazendo N etapas de simulação, né, de aproximação. Pois Professor, não, pode falar. no caso do avião aí que o senhor falou, ele vai te dar a velocidade exata do avião, não vai não? Não, a velocidade do avião ele vai me dar. Estou falando que é como esse avião está interagindo com o ar, né? Entendi. Então, por exemplo, não vai ser uma coisa constante. Cada hora vai ter uma diferença, né? Você vai passar por atmosferas diferentes, vai passar por atmosferas úmidas, secas, vai mudar de acordo com a altitude. Então, assim, se você for estudar... Isso? Se você for estudar a interação desse fluido, ar, com o avião, uma equação simples não vai resolver o seu problema, né? Você vai ter que usar várias aproximações, entendeu? Mas a velocidade do avião não. A velocidade ele vai te dar exata porque a velocidade é uma medida relativa, né? A velocidade é simplesmente aquilo que você anda, né? Aquilo que você se desloca em função do tempo. Aí é absolutamente tranquilo. Tá bom? Entendi. O que acontece? O empuxo, galera, é muito fácil de explicar o que é empuxo. É muito fácil. O empuxo é aquela questão, você tem uma pedra, você pega uma pedra, e você sente lá, vamos supor que a pedra tem mais ou menos 10 quilos. Pô, a pedra tá pesadinha, né? Na linguagem popular. Se você for na água, essa pedra tá lá no fundo lá da piscina, do lago. Quando você pega a pedra, todo mundo já percebeu isso. Olha, essa pedra aqui tá mais leve, né? Então, dentro da água, quando você levanta o objeto, ele parece que está o quê? Mais leve. Isso aí, gente, se deve ao empuxo, tá? E quem estudou empuxo foi justamente aqui esse camarada chamado Arquimedes. Certamente vocês já ouviram falar dele, e certamente vocês já ouviram a famosa experiência de Arquimedes, né? Como que ele desvendou essa lei do empuxo. O rei deu um problema para ele, né? O que o rei queria saber? O rei queria saber se a sua coroa era de ouro puro, né? Então ele encomendou a coroa, mas podia ter prata no meio, né? Exemplo, tá? Então, mas ele queria saber se ela era de ouro puro. Ou se tiver prata também, né? Para trabalhar a questão das propriedades dos metais, não tem problema, né? Ouro geralmente tem mesmo. Quando você vai trabalhar a questão da maleabilidade dele, tá? Mas o rei queria uma garantia de que ele não estava sendo passado para trás. Por exemplo, lá o cara meteu um monte de prata aqui para baratear para ele e me vendeu o mesmo preço como se fosse um ouro puro. Puro, entre aspas, tá? E falou com o Arquimedes, olha, você tem que descobrir para mim um método de saber se essa coroa é de ouro puro ou não, tá? E aí, o Arquimedes tinha o seguinte propósito, né? O rei falou, se você descobrir que é ouro puro, você não fez mais sua obrigação. Se você não descobrir, você morre, né? Então, ele tinha que descobrir.
E ele descobriu a partir do impulso, né? Naquela experiência que vocês já devem ter ouvido falar, que quando ele pulou, foi tomar banho, né? Ele estava preocupado, como que ele descobria isso, né? Então ele pulou na banheira. Quando ele pulou na banheira, né? Ele vislumbrou a solução gritando Eureka, né? Eureka significa encontrei, descobri, achei, né? Então ele pulou e saiu gritando lá pela cidade, Eureka, Eureka, descobri. Por quê? O que ele observou, galera? Que toda criança observa e a gente também, né? Quando você coloca um corpo num fluido e coloca ele todo submerso nesse fluido, né? A experiência simples aqui, né? Pega um copo de água, coloco um objeto aqui dentro. Quando eu colocar o objeto, eu sei que esse volume aumenta. Isso é fato, né? Todo mundo já viu isso. Aqui, ó, peguei um copo com água, tá? Aqui está um volume de água. Coloquei um objeto lá dentro. Ora, o volume aumenta. Então, quando o Arquimedes pulou na banheira, que ele viu a água saindo, ele pensou na hora como que ele faria a experiência da coroa. E aí ele sacou o seguinte, olha só, eu tenho um copo com água, eu coloquei um objeto. Esse líquido aqui aumenta o volume, certo? Você vê que o copo lá vai ficar, parece que está mais cheio, né? Mas a quantidade de água é a mesma, ela apenas foi deslocada. Aí eu pergunto para vocês, essa quantidade, como é que eu calculo essa quantidade que aumentou? Ah, não vale falar, eu tenho um copo graduado, eu coloquei o objeto, eu vi, né, que ele estava lá em 200 ml e ele foi para 50 ml. Logo eu li 50 ml é o volume que aumentou. Não, não vale. Como que você calcula isso, gente? Como que você calcula esse volume apenas que aumentou? Quem sabe? Aqui, ó, tem um copo com água, tá aqui o líquido, coloquei o objeto lá, o líquido aumentou. Esse tanto que aumentou, só o acréscimo, tá? Quem sabe como que eu calculo isso? Esse acréscimo, gente, ele é exatamente o volume desse objeto. Como assim volume, Renato? O que ele ocupa no espaço. Por exemplo, se você pegar uma lata, se você colocar um objeto aí, que o volume dele, por exemplo, é meio litro, quando você afundar ele, quanto de água sobe? Meio litro. Tá? Poxa, então é fácil saber qual o volume que você, pessoa, ocupa no espaço. Como assim? Você vai lá numa piscina graduada, né? Olha o nível da piscina. Tanto. Quando você afundar, aquele nível aumenta. Ele aumentou quantos litros? A quantidade de litros que aumentou ali é justamente o seu volume. Seu peso. Não, não é o peso, não. Volume. É o volume. Certo? O que vai deslocar é o volume, é o seu volume. Eu vou te mostrar o porquê que não é peso, tá? Vou te mostrar o porquê que não é peso. Vou mostrar aqui, por que não é peso. Imagina o seguinte. Imagine que eu tenho um copo com água, uma piscina, qualquer coisa. Um recipiente com água aqui, ó. Primeira coisa, tá? Aí eu vou pegar uma esferinha de metal. Peguei uma esferinha de metal, tá? E coloquei ela aqui. Beleza? Então, ele aumentou isso aqui. Tá legal? Aí eu vou pegar essa esferinha e vou... Essa esferinha ela é maciça, né? Não é oca, ela é maciça. Vou pegar essa esferinha de metal e vou trabalhar ela, vou transformar ela numa chapa. E dessa chapa eu vou fazer uma esfera maior. Só que essa esfera maior é uma esfera oca. Uma esfera oca. Eu não mudei a massa. Ah, vamos supor que essa esferinha aí tem uma massa de 200 gramas. Eu vou pegar os mesmos 200 gramas, vou perder material, não continua 200 gramas. Eu não variei a massa. Que no caso é o peso, né? Massa de gravidade. Não variei. Mas eu vou pegar vou arrumar um jeito de transformar ela numa placa e depois fazer uma outra esfera maior, porém oca. E aí eu faço uma esfera bem maior zona que oca, ó. Você concorda que a mesma água vai subir muito mais? Concorda ou não? A minha água que subiu um pouquinho ali, quando eu colocar uma esfera maior, ela vai subir muito mais. Sim ou não? Sim.
Sim, né? Tipo, quanto maior o volume que entra na água, mais água sai. Concorda? Ora, mas a esfera é o mesmo material, é a mesma massa. Porém, o volume é maior. Então, o líquido que se desloca, o líquido que aumenta, o volume dele é igual ao volume do corpo que você colocou na água. Entendeu? Então, quando você entra na piscina e a piscina aumenta o nível, aquele nível que aumentou em litros, que eu não sei quanto, é o volume do seu corpo. É o volume do seu corpo. Então, você trabalha com volume, não com peso. Entendeu? Essa que é a questão. Por isso que o Arquimedes... Aí o que o Arquimedes pensa, galera? Por exemplo, o ouro e prata têm densidade diferente. Concorda? Então, se ele tem densidade diferente, se eu fizer uma coroa de prata do mesmo tamanho da coroa de ouro, do mesmo tamanho, o que for menos denso é mais leve. É ou não é? Se eu pego uma esfera de algodão e eu pego uma esfera de chumbo, ambas com o mesmo tamanho. A esfera de algodão ela é mais leve que a esfera de chumbo, porque a densidade do algodão é menor que a densidade de chumbo. Concorda? Então, se eu pego materiais de mesmo volume, o mais leve vai ser o menos denso. Por quê? Porque densidade é massa sobre volume. Não é verdade? Então, o que o Arquimedes pensou? Tem duas... O Arquimedes pensou no extremo. Eu tenho uma coroa só de ouro, eu tenho uma coroa só de prata. Ambas do mesmo tamanho, mesmo volume. Né? Ambas do mesmo volume. Tá certo? Se eu colocar na água, tem que desocar a mesma quantidade de água. Tem que desocar a mesma quantidade de água. Né? Só que é o seguinte, o rei vai encomendar a coroa, eu quero uma coroa desse tamanho, mas ela tem que ter um peso X. Né? Porque na época eles não sabiam o que era densidade, não, então fica mais fácil. Tá? Se ele quer um peso, eu quero uma coroa de 1 kg. Tá? Então, o objeto que for menos denso, ele vai dar uma coroa de volume maior. Renato, mesmo se a densidade for bem pertinho, vamos supor que a densidade tem que calcular, olhar a tabela aqui, tá? Mas mesmo a pequena densidade, quer dizer, quanto menos denso, se eu tiver o mesmo peso, a coroa vai ser maior. Se ela vai ser maior, ela vai deslocar mais líquido na água. Por isso que quando ele pulou na água, ele pensou justamente nesse problema. Ora, eu pego uma coroa de 1 kg de prata, pego uma coroa de 1 kg de ouro. Essa coroa de prata, de 1 kg, como ela tem uma densidade menor, ela vai deslocar mais água. Né? Então o Arquimedes, o que ele fez com a coroa? Ele foi pensando nessas diferenças de líquido deslocado. Né? Por quê? Mesmo a máxima com volume maior, desloca mais água. E ao fazer isso, ele não só provou, né, que a coroa do rei era falsificada, como ele também estimou, né, qual que era o percentual de prata e qual que era o percentual de ouro, fazendo esses experimentos aí com líquido deslocado. Ok? Então, quando você fala de líquido deslocado, você está falando de quê? De empuxo. Agora sim, a gente pode definir o empuxo. Né? Então, o que é o empuxo? Bom, eu peguei uma pedra lá dentro da água. Percebi que essa pedra está mais leve. Tá, mas o que tem a ver com o empuxo com isso? Vamos ver agora a definição de empuxo. Agora você entende melhor aqui. Ó. Tem-se que o empuxo, também chamado de princípio de Arquimedes, pois foi estudado pelo cientista grego Arquimedes, no século 220 a.C., é definido como a força líquida vertical. Então, o empuxo, primeiro, é uma força. O empuxo, primeiro, é uma força. Se é uma força, ele tem que ser dado em newtons. Não é verdade? Então, primeiro, empuxo é uma força. Tá? Empuxo é uma força aqui, ó. Tem que ser dado em newtons. Beleza? É definido como uma força líquida vertical agindo sobre um corpo imerso em um líquido ou flutuando em sua superfície. Tal força é dada devido à pressão exercida pelo líquido sobre o corpo. Tem-se, portanto, que a força de empuxo do fluido é igual ao peso... Presta atenção, hein? Um colega nosso falou peso. Não vamos confundir aqui. O empuxo é uma força, não é? O peso também é uma força, não é? Então, essa força empuxo, ela tem o mesmo valor
do peso do fluido deslocado. Isso aí, do peso do fluido deslocado. Então, o que acontece? Vamos lá, experiência aqui do copo com água. Tá? Eu tenho a água, eu coloquei a esferinha e ela fez isso aqui. O volume é igual o volume disso aqui. Esse volume de água deslocado é igual ao volume do corpo. Tá? O empuxo é uma força dada em newtons. Ok. Quanto que vale o empuxo? Ele tem o valor do peso de quem? Da esferinha? O valor do empuxo, que é uma força, é o mesmo valor da força peso de quem? Da esfera? Sim ou não? Sim. Não. Não? Peso do fluido deslocado. Do fluido deslocado. Então, olha só. O volume da esfera é o mesmo volume do líquido. A esfera tem 50 ml. Quanto que deslocou de água? 50 ml. É o meu volume. Agora, o empuxo, que é a força sobre a esfera, qual que é o valor dele? É o valor do peso do líquido deslocado. Do líquido. Esse volume de líquido, qual que é a massa? Tanto. Qual que é o peso? Tanto. O peso do líquido deslocado é igual à força de empuxo. Tá? Então, quanto maior... Então, aí, gente, ficou mais fácil agora. Por quê? Imagina o seguinte. Existe um mar chamado Mar Morto. Por que ele é chamado Mar Morto? Porque poucas vidas marinhas vivem lá, né? Ele tem muito sal. Ele tem muito sal. Quando a gente coloca sal na água, a gente aumenta a densidade da água. Então, quando você pula do Mar Morto, você boia, né? Querendo ou não, você boia, você flutua. Por quê? Porque a densidade da água é maior que a densidade normal. Que a água sem sal. Certo? E por que você boia? Por quê? Vejam bem. Quanto o empuxo não é o peso do líquido deslocado? Ué, Renato, então quer dizer que quanto maior o peso, quanto maior for o peso do líquido deslocado, né, mais empuxo eu tenho. E o peso, ele não está relacionado com massa, e a massa não está relacionado com densidade? Tá. Então, quanto mais denso é um líquido, mais fácil você vai boiar nele, né? Então, pulo na piscina, afunda. Pulo no Mar Morto, não afundo. Por quê? Porque a densidade do Mar Morto é o quê? Maior. Se a densidade do Mar Morto é maior, o empuxo sobre você do Mar Morto é maior. Ou seja, essa força contrária, por quê, gente? O peso, né? Se eu pegar o plano da Terra, eu posso falar que o peso é uma força que puxa para baixo, não é isso? Força-peso. O empuxo, ele é como? Para cima. O empuxo é para cima, ok? Então, o que faz o balão subir é o empuxo? O que faz você boiar na água é o empuxo? O que faz uma pedra ficar mais leve na água é o empuxo? Por quê? Porque o empuxo, ele sempre é uma força contrária ao peso, né? Então, quanto maior é a força contrária ao peso, é como se menor fosse o seu peso. Então, menor é o seu peso, a sua chance de levitar, de boiar, é maior, ok? Então, isso que é empuxo. Então, primeira coisa, revendo aí, ó, relembrando, rememorando. Primeiro, o que é o empuxo? É uma força. O empuxo é uma força. Beleza. Então, é dado em newtons? Segundo, o empuxo é a favor do peso ou contrário ao peso? Ele é contrário do peso. O empuxo é contrário ao peso. Tá? Então, quanto maior o empuxo, mais ele vai ser subtraído do seu peso. O empuxo ocorre só nos líquidos? Não. O empuxo ocorre nos fluidos, líquidos e gases. Tá? E como que eu calculo? E quanto que vale o empuxo? Ele vale exatamente o peso do líquido deslocado. O empuxo vale o peso do líquido deslocado. Ok? Então ele pode ser calculado, olha, como? Professor, é a diferença do líquido, por exemplo, se você coloca um material dentro do copo d'água, aí aquela diferença da água sobe, isso, essa parte de cima aí que você colocou, é isso aí, esse peso? O peso do líquido deslocado, ou seja, o peso da diferença. Tá?
Quanto vale o empuxo? Vale, se eu conseguisse Vale pegar o isso peso. aqui, jogar essa Hum. balança, dá a massa, né? Massa de gravidade é peso. Isso. Então, o empuxo é isso aqui, ó. É o peso líquido deslocado. É essa diferença aí. É essa a diferença. Então, o quanto pesa o líquido deslocado é o valor do empuxo em newton, tá? Pois é, mas, por exemplo, se você. Esse material está no fundo do copo. Sim. O peso que está sobre ele não é esse tanto, mais o outro, mais a quantidade que Não, mas está. mas não é o peso sobre ele, não. O empuxo é a força contrária. O empuxo está aqui, ó. O A força. empuxo é uma força que está doida para mandar ela para cima. Ah, tá. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu pego lá. Vamos pegar, por exemplo, aquelas bolas enormes lá que o pessoal gosta de colocar na piscina, para ficar boiando na piscina. Tenta afundar aquela bola. Você não consegue. Aquela bola. Você não consegue. Até uma bola simples, por exemplo, pega uma bola de vôlei e tenta afundar na piscina. Você tem uma certa dificuldade, não tem? Quem que está impedindo você afundá-la? O O empuxo. empuxo. Quanto que vale esse empuxo? Ele vale o peso da bola? Mas Não. o que você faz? Ele vale o peso do fluido, o peso da água que essa bola vai deslocar. Entendeu? Quando você afunda a boia na água, a água sobe. Essa diferença que subiu tem um peso. O valor desse peso é o valor do empuxo. Ah, Então, tá. note o seguinte, você pega uma bola de tênis. Opa, afundei na piscina, legal. Aí você pega uma bola de handball, que é maior um pouco. Opa, um pouquinho mais difícil. Pega uma bola de vôlei. Nossa, mais difícil. Agora pega uma bola daquela ginástica lá, que eu esqueci o nome lá. Pilates, né? Muito mais difícil. Note que você está aumentando o quê? O volume. Quanto maior o volume, mais água desloca. Ah, Quanto tá. mais água desloca, mais peso de água desloca, que é igual ao valor do empuxo. Então, por isso que quanto maior o volume, mais dificuldade você tem de afundar. Por quê? Porque o empuxo é maior. Então, o Entendi. valor do empuxo está relacionado com o líquido, o fluido deslocado. Fluido deslocado. Eu posso calcular ele, por exemplo, com essa equação aqui, ó. Densidade do fluido. Então, quanto mais denso o fluido, maior o empuxo. Pega a água, densidade 1. Pega o mercúrio, densidade 3,6. Quer dizer que uma esferinha na água que afunda, ela pode boiar no mercúrio? Pode. Por que pode? Porque se a densidade do mercúrio é maior, o empuxo sobre essa esferinha é maior, então ela tende a boiar lá no mercúrio, né? Depende da gravidade e depende do volume aqui, ó. Quanto maior. Então, para você ter empuxo grande, o que você precisa? Você precisa que o objeto tenha volume grande e você precisa que a densidade do líquido, não do objeto, a densidade do líquido seja grande, tá? Seja grande. A gravidade ela é constante, né? A gravidade ela é constante, ok? Renato, Oi. o V é o líquido, o volume do líquido deslocado, né? É o volume do deslocado, exatamente. Certinho. Certo? Então, gente, toda vez que você agora for experimentar, fazer experimento com balões, na água, lembra do empuxo. Lembra do empuxo, né? Imagina o seguinte, eu estou numa água salgada. Por que é mais fácil boiar na água salgada? Olha aqui, ó. A densidade aqui, ó. Por causa da Quanto quantidade, maior a da quantidade, densidade... Oi? por causa da quantidade e da densidade, né? A água salgada ela é mais densa. Então, olha só, maior densidade, maior que empuxo. Ou seja, maior é a força que está doido para te levar para a superfície. Doido que você boia. Entendeu? É igual o balão. Balão de ar quente só por quê? Porque a densidade daquele ar é menor que a densidade do ar em temperatura normal, né? A densidade é menor. E aí, como a densidade do ar em temperatura normal ela é uma densidade maior, a densidade é maior impulso. Ou seja, maior a força que vai tender a mandar esse balão lá para cima. Tá? Então, impulso é uma força, atua verticalmente para cima, contrário ao peso. Tá? Depende do volume do objeto, porque o volume do objeto vai interferir no volume do líquido deslocado. E depende da densidade do fluido deslocado. Ok? Então, essa é a ideia de impulso aí para vocês, tentando explicar o mais completo possível, tá?
Pessoal, é o seguinte. O que acontece? Eu vou fazer questão 1 e 2 com vocês. Vou deixar para a próxima aula fazer a 3. Por quê? Pelo seguinte, a 3 eu vou ter que explicar melhor. Explicar melhor não, né? Não expliquei ainda como é que se mede pressão manométrica, tá? Então vai levar um tempinho. E aí, para não comprometer a unidade de hoje, tá? Que a gente tem que começar e encerrar, eu vou fazer a 1 e a 2. Aí na próxima aula eu faço a 3 e as questões da unidade vão estar agora, tá bom? Eu vou demorar um pouquinho mais, então para não, porque senão a gente não consegue ver nada da terceira unidade, ok? Então vou fazer a 1 e a 2 e a 3 eu deixo para a próxima aula, para explicar melhor para vocês aí. O que acontece? Essa questão 2 aqui, olha, eu acho que na minha apresentação eu não detalhei algumas coisas aqui não, sabe? É importante. Até por isso que eu não vou fazer a 3 agora, que eu vou complementar ela na apresentação aqui. Essa questão número 1 aqui, ela é teórica, como vocês viram, né? Conceitual, aliás. Aí é o seguinte, voltando aqui, esse aqui é o nosso livro, tá? Eu vou voltar aqui para explicar, para a gente resolver ela. O que acontece? Aqui nós estamos falando do teorema de Steve, né? E tem alguns conhecimentos aqui importantes. Por exemplo, isso aqui, ó. A classificação de pressão por níveis de referência, tá? O nível de referência. Então, se o nível de referência for um vácuo, o nível de pressão, a gente chama de nível de pressão zero absoluto, né? O vácuo, gente, o vácuo é pressão zero, né? Pressão não há pressão. Então, se o nível de referência for utilizado, se a nossa referência for vácuo, a gente fala que é nível de pressão zero absoluto, tá? Então, nós temos uma pressão absoluta. Pressão absoluta quando é vácuo. Caso o nível de referência utilizado for a pressão atmosférica, temos uma pressão efetiva, né? O que é pressão atmosférica? A pressão da atmosfera, né? E ela vale 1 atm ao nível do mar. Então ela é efetiva. Então se a referência for vácuo, pressão zero absoluta. Se o nível de referência for a pressão atmosférica, pressão efetiva. E aqui mais 2 detalhes, né? Aqui é só mostrando a figura, como que é isso que eu acabei de falar, né? Aqui, ó. Certo? Deixa eu esconder isso aqui. Então aqui é o nível de pressão absoluta, quando o nível considerado é o vácuo. Aqui, esse nível aqui, gente, aqui existe nível vácuo de pressão, isso é só um diagrama, só uma figura, tá? Então a pressão atmosférica é maior, obviamente, que o vácuo, né? A pressão é maior, então o nível de pressão a gente chama de pressão efetiva. Então pressão absoluta quando o nível de referência é o vácuo. Pressão efetiva quando o nível de referência é a pressão atmosférica. Se a pressão efetiva for negativa, o que é pressão efetiva? A pressão efetiva é quando o nível de comparação é pressão atmosférica. Então, se a pressão efetiva for negativa, ou seja, caso a pressão medida for menor que a pressão atmosférica, chamamos essa pressão de vacuométrica. Se a pressão efetiva for positiva, ou seja, em caso em que a pressão medida é maior que a atmosférica, então chamamos a pressão de manométrica, né? Então a pressão efetiva, na verdade, ela é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, tá? Então é isso aí que é a base conceitual para a gente resolver a questão 1. Que é isso aqui, ó. Bora lá nela. No estudo da mecânica dos fluidos, é muito importante conhecer os níveis de pressão de referência utilizados nos parâmetros de engenharia. Né? Esse referencial pode ser o vácuo absoluto ou a pressão atmosférica local.
Dependendo de qual valor dessa referência, a pressão recebe um nome específico. Analisa a afirmativa a seguir. Então, opa. Então, seguinte, primeiro, se o nível de referência utilizado for o vácuo, temos uma pressão absoluta. Verdade ou mentira? A primeira aí, galera, verdade ou mentira? Verdade. 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 Definição, Verdade. né? Definição. Então, a 1, verdadeira. 2. Se o nível de referência utilizado for pressão atmosférica, temos uma pressão efetiva. Verdade ou mentira? Verdade. Tá, então mesmo. Verdade. Se a pressão efetiva for negativa, ou seja, caso a pressão medida for menor que a absoluta, chamamos de Correto. pressão Vacuômetro. Você vacuômetro. acabou de falar. Verdade ou mentira? Verdade. É verdade. Você acabou de falar lá, vacuômétrica. Não é negativo. Verdade. Ah, não. Pois é, mas olha só. Se a pressão efetiva, ela chama vacuômetro, mas olha só. Se a pressão efetiva for negativa, ou seja, caso a pressão medida for menor que a absoluta, a pressão absoluta é do vácuo. Não vai ter menor que ela, não. Certo? Uhum. O correto seria o seguinte, ó. Se a pressão efetiva três for é negativa, ó, o correto é o seguinte, ó. Se a pressão efetiva for negativa, ou seja, caso a pressão medida for menor que a pressão efetiva, que é a pressão atmosférica, chamamos essa pressão de vacuômetro, tá? Então, na frase onde está escrito menor que a pressão absoluta, é menor que a pressão atmosférica. Pegadinha. Malandro. Aqui, ó. Aqui, ó. Se a pressão efetiva for negativa, ou seja, caso a pressão medida for menor que a pressão atmosférica, tá vendo? Então é o seguinte, você tem absoluto que é do vácuo, beleza, essa é a menor. Você tem a atmosférica. Se é menor que a atmosférica, pressão efetiva negativa. Se é maior que a atmosférica, pressão efetiva positiva, entendeu? Então esse aqui é a pegadinha do problema aqui, ó. Então essa 3 está errada, tá? Porque eu estou escrito pressão absoluta e estou escrito pressão atmosférica. Então a 3 é errada. E a 4, se a pressão efetiva for positiva, ou seja, caso a pressão medida for maior que a pressão atmosférica, chamamos de pressão manométrica. Certo? Verdade ou mentira, a 4? Certo. Tá? Certo. Então, apenas a 3 está errada, ou seja, temos como verdadeiras 1, 2, 1, 2 e 4. Aqui, ó, letra C de casa, 1, 2 e 4. Beleza? Fechou? Fechou. Agora, essa daqui, ó. Aqui eu vou mandar para cá, tá? É mais fácil. 850 mil. Essa aqui. Aqui o lance é o seguinte, ó. Princípio de Pascal. O que o princípio de Pascal fala? Vamos ver. Ele fala o seguinte, que a pressão exercida aqui, olha, a pressão P1 é a mesma pressão exercida aqui, P2, tá? Eu tenho uma força apontando para baixo, que eu vou chamar de F1, tá? Então, esse F aqui eu vou chamar de F1, tá? Isso que vai transmitir uma força para cima, ó, que eu vou chamar de F2. Aqui eu tenho uma areazinha pequena, que eu vou chamar de área 1. Aqui eu tenho uma área maior, que eu vou chamar de área 2, tá? A área desse êmbolo aqui, né? Olhando de cima uma área, que pode ser circular, pode ser retangular, quadrada. Então, o que Pascal fala? O que o princípio de Pascal fala?
que a pressão transmitida aqui pela força 1 é exatamente a pressão transmitida pela força 2. Né? Nós vimos lá que, quando você aplica pressão no líquido, a diferença de pressão é transferida por todo o líquido. Né? Então, quando eu aumentar a pressão aqui nesse ponto, ela é integralmente transmitida para cá. Então, P1 igual a P2. Ora, sabemos que pressão é força sobre área. Então, P1, pressão 1, é força 1 sobre área 1. Pressão 2 é força 2 sobre área 2. Ok? Bom, quanto que vale força 1? 850 newtons. 850 newtons. Quanto que vale área 1? 15 centímetros quadrados. Renato, eu preciso transformar em metro quadrado para ficar no sistema internacional? Neste caso, geralmente sim, mas neste caso não, vou explicar por quê. Tá? Já está igual. tudo. Força 2, eu não sei o valor, quero descobrir ela, não é isso? Que massa deve conter, que massa deve ser colocada no pistão maior para os pistões ficarem do mesmo nível. Quer dizer, que é o equilíbrio, né? Eu tenho uma força de 850, qual que é a massa que eu tenho que colocar do outro lado para ter o equilíbrio, né? Para funcionar como uma balança, como se fosse uma balança. Então, a força 2 eu não conheço, F2. E a área 2 é essa área maior aqui, 150 centímetros quadrados. É uma regra de 3, porque Pascal provou que é verdade. Não precisa de transformar, porque eu vou cortar esse centímetro com esse centímetro. Ó. Então, qual seja a unidade, ela vai embora. Né? Então, o que você tem que fazer? Ó? A famosa regra de 3, vamos multiplicar cruzado. Né? 15 vezes F2, 15 F2, que é igual a 850 vezes 150. Posso essa conta? Posso, mas se eu não quiser, eu não preciso. Eu já faço direto aqui, ó. F2 é igual a 850, nem vou me dar o trabalho de fazer essa continha de tirar em pouco não, tá? Sobre 15, né? Por quê? Porque quando eu fazer a simplificação aqui, olha, 150 dividido por 15 dá 10, né? 150 dividido por 15 dá 10. 10 vezes 850, 8.500 newtons. Isso mesmo. Qual letra que é? Letra C. Não. Não. Porque, olha só, eu calculei a força. E ele está pedindo quem? Tá. A massa em quilogramas, né? Então, a força, né? A gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Tá? Ou força igual a massa vezes aceleração. Então, no caso ali, como eu quero a massa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquilo 8.500 newton e dividir pela gravidade, que ele deu aqui como 10, ó. Errei, foi isso aí. Então, a massa, na verdade, 8.500 dividido por 10, 850, o quê? Quilogramas. Ok? Olha isso aqui, ó. Fechou? Esse telefone descarregando. Fechou, galera? Fechou. Ok. Beleza, então. Esses rascunhos aqui, ó, meio emboladão, mas eu acho que é mais fácil entender do que ficar passando PowerPoint, né? Isso aqui, se vocês quiserem, depois eu recorto isso aqui, eu dou um print, mando lá no WhatsApp. E aí vocês podem visualizar melhor. Pode mandar, sim. Claro que a aula é gravada, né? Vocês vão poder ver lá, né? Mas também, quanto mais coisa puder ajudar, melhor, né, gente? Então, todos que eu faço, ela fica aqui, olha. Por Professor, exemplo, ajudou demais esse troço de você escrever aí pra gente nessa tela, viu? Porque mais que eu tenho dificuldade, fica mais próximo lá do quadro, né? Nossa, eu tô tendo muita dificuldade com isso nas outras matérias, porque os professores só falam e aí eu não tenho noção de como que o exercício está sendo feito. Quando eu estava na sala de aula, eu jamais usei PowerPoint para resolver questões. É sempre quadro e giz mesmo, né? Quadro e pincel.
Quando eu vim para esse método, eu estava usando, eu não tinha outro recurso, né? Então eu fazia o PowerPoint, né? Então eu ia passando as equações, assim, me incomoda muito isso, sabe? Eu fico muito incomodado. Eu não consigo transmitir para o aluno, que às vezes você tem uma continha boba ali, um desenvolvimento que você quer fazer, eu me senti muito incomodado de não conseguir transmitir. Então, assim, a letra aqui não ajuda nada não, viu, gente? A letra fica muito ruim, né? Porque a gente vai treinando, vai melhorando com o tempo, né? Mas, assim, que ajuda demais, ajuda. E esse exercício que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu fiz com a turma de ontem, jamais eu faria não tinha como eu resolver isso no PowerPoint, entendeu? Porque é muito detalhezinho para exercício só. Então, assim, fica meio avacalhado, meio feiozão, mas eu acho que a aprendizagem é mais efetiva, tá? O professor Renato aí tem até... a sua forma aí até que está dando para visualizar, beleza, mas tem professor que está embolando demais, que não está dando para poder a gente acompanhar. Então, meu filho aqui até estava dando uma ideia que o professor dele fez aqui no 2º grau, é que ele está gravando uma aula à parte e postava como resolver aquela questão de caneta mesmo, entendeu? Eu também costumo fazer isso. Quando é aquelas matérias mais pesadas, tem muita conta, assim, uma aula você resolve 2 exercícios só, eu costumo fazer isso também. Mas eu faço aqui mesmo, tá? Isso ajuda com certeza. Ajuda. Na hora de precisar também eu faço isso para vocês. No seu caso aí, realmente, você está fazendo aí, está dando para... Mas tem professor que tá fazendo na aula, não está dando para entender muito bem, ele faz muito embola tudo e está complicado mesmo. Na sua está dando para desenrolar, beleza. Não, beleza. E eu também sou aberto a sugestões, tá, gente? Igual eu falo, tem dúvida, pergunta, tiver ideia boa, pode mandar, porque a gente aplica também, tá? Joia. Eu sou aberto a sugestões. Isso aí para mim é tranquilo demais, tá bom? Olha, então vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos ver essa unidade 3 aqui, né? 1.3, capítulo 1, unidade 1, seção 3, né? E aí é o seguinte, aqui é muito conceito também. Mas aí na próxima aula, o que eu vou fazer? Nós vamos resolver aquela terceira questão, que eu vou explicar. Aí nós vamos fazer os 3 exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem, vocês tentam em casa, que na próxima aula eu vou resolvê-los. Fazer uma passagem geral nessas 3 aulas e bola para frente, tá bom? Então essa meia hora de aula que falta, a gente vai estudar novos conceitos, né? Então vejam bem, galera, nós agora vamos chegar aqui, deixa eu colocar de outra forma, quando eu precisar do quadro eu volto lá na... Eu não consigo escrever aqui não, deixa eu só voltar, peraí. Isso aqui. Então olha só, nós vamos ver aqui agora, e aí já vou dar uma tarefinha para vocês, tá? Alguns conceitos, né, de equipamentos hidráulicos. Sem responder agora não, tá? Mesmo quem sabe, só para pensar, né? E equipamentos pneumáticos. Então na próxima aula vocês vão falar para mim. Vou perguntar, ô gente, e aí, qual que é a diferença? Diferenciar. Quando que o equipamento é hidráulico, né? Quando eu falo assim, quando que é, né? Fala qual equipamento não. É chamado modus operandi, né? Modus operandi. É o modo de operação dele, né? Que princípio é esse que ele utiliza para ser chamado de hidráulico e que princípio é esse que utiliza para ser chamado de pneumático, tá? Vamos deixar no mistério aí, para quem não sabe, dar uma pesquisadinha sobre isso, tá bom? E aí o desafio vai ser falar desses 2 tipos. Algumas personalidades, né, cientistas, matemáticos, como Lagrange, né, ele, um francês, né, contribuíram para várias temáticas, inclusive essa, né? O Lagrange, ele desenvolveu um método de analisar um fluido, né? Ele imaginava o fluido como várias partículas, né? E o que ele fazia, né? Ele estudava a trajetória, ele propôs um modelo de estudar a trajetória, né?
como se um fluido fosse várias partículas. Então, estudar a trajetória dessas partículas em vários instantes. É igual quando você vai calcular a velocidade, né? Então, a trajetória, né? Se eu pegar só a partícula desse fluido, aqui o tempo zero, aqui o tempo zero mais um ΔT. O ΔT, gente, eu já falei para vocês, né, aqui, ó, ΔT, tá? Isso aqui, lá de quando vocês estavam fazendo o cálculo, né? Vocês iam lá, dx, não, dy de dx, né? Já falei muito sobre isso aqui também, que são a notação de Leibniz, né? São os diferenciais. Quando eu falo de diferencial, ou falo de infinitesimal, o que é uma quantia infinitesimal? O nome infinitésimo, ele parece que é, quando eu falo alguma coisa infinitesimal, parece que é uma coisa muito grande, né? Mas não é. É uma coisa, é o contrário, é uma coisa muito pequena. Não é muito quanto, Renato? Quanto pequeno? Tão pequeno quanto eu queira, ou quanto pequeno quanto, ou tão pequeno quanto eu precise, né? Então, é como você pegar seu problema, dividir em partes menores, para tentar resolver as partes menores, somar para chegar na solução final. Então, quando a gente fala de infinitésimo, lá um ΔT. O que é um ΔT? É igual, por exemplo, aqui, olha, velocidade média. É dx. Aqui no PowerPoint é onde escrever que ele faz isso, né? O que é velocidade média? É dx de dt, ok? Dx de dt é minha velocidade média. Vm. Tá? Como assim, Renato? Vm, velocidade média. É o tanto que você andou dividido pelo tempo que você gastou. Atenção, velocidade média não é média da velocidade. Não é você falar assim, andei a 10 por hora, andei a 30 por hora, andei a 80 por hora, andei a 50 por hora, agora eu vou tirar a média aritmética. Não é isso. Velocidade média não é a média de velocidade, não é a média aritmética, tá? Velocidade média é simplesmente o quanto você andou, em metros, quilômetros, dividido por o tempo que você gastou. Tá? O tanto que eu andei, ΔX, pelo tempo que eu gastei, ΔT. Por exemplo, fui a Ouro Preto, exemplo, tá? 110 quilômetros. Aí, qual que é a distância? 110 quilômetros. Qual que é o tempo gasto? O tempo que eu gastar para chegar. Posso gastar 1h30, posso gastar 2 horas, 3 horas. E se eu parar? Bom, o tempo está rolando, né? E se eu atrás de um caminhão for devagarzinho? O tempo está passando, tá? Então, a velocidade média é a distância total que você andou, percurso total, em quilômetros ou metros, dividido pelo tempo total gasto, tá? Aí o seguinte, isso é velocidade média. Agora, o que é velocidade instantânea? O que significa a palavra instantâneo? Né? Tirando fotografia, né? Que antigamente fotografia só falava que era instantâneo, e tirando Todd, né? Nescau também é chamado de instantâneo. O que é instantâneo? Instantâneo é aquilo que acontece naquele instante, naquele momento, né? No curto intervalo de tempo, tá? O que seria a velocidade V? Velocidade instantânea. É quando você bate o olho lá no velocímetro do carro, né? Você bate um olhão lá e vê aquela velocidade sendo marcada. Então, naquele instante, é a velocidade. Ou seja, é no menor tempo possível. Menor quanto? Tanto quanto eu queira ou quanto precise. Então, a minha velocidade média, vamos ver se vou deixar escrever aqui, senão eu vou lá para o outro quadrinho. A minha velocidade média, tá? Que é ΔX de ΔT, tá? É igual o limite, né? Quando o meu tempo é menor possível. O que é tempo menor possível? Gente, é o tempo tendendo a zero, né? É o tempo próximo de zero, é o menor possível, tá? Menor possível. O meu dx de dt, dx não, ΔX
o meu ΔX de ΔT, ele se transforma em, quando o meu tempo é o menor possível, ele se transforma em dx de dt. Que isso aqui agora não é Vm mais velocidade média, isso é V, velocidade instantânea. Essa é a diferença, ó, velocidade média, distância total sobre tempo total. Velocidade instantânea é quando o tempo é o menor possível. Então, o meu ΔX e ΔT, ele vira o quê? dx de dt. Que é a minha o quê, gente? Como que é chamado isso aqui? Derivada. É a minha derivada, não é isso? Então, quando eu tenho uma função posição, eu derivo ela, e substituo o tempo, quem que eu encontro? A minha velocidade instantânea, naquele instante. Não é isso? Então, esse dx dt são infinitésimos, né? São chamados infinitésimos, ou infinitesimais. Tá bom? Que são coisas extremamente pequenas. Quando você quiser enganar seu chefe, sua sogra, alguma coisa assim, tá? Você fala com o chefe, nossa, a minha consideração por você é infinitesimal. Ele vai pensar que você está falando que a consideração é infinita, mas não é não. Você está querendo dizer que ela é próximo de zero. Pode falar, pode ser estratégia de sogra. Pode ser, infinitesimal. Você pode falar com sua sogra, por exemplo. Meu amor, você ela é infinitesimal. Né? Professor. Oi. Seu chefe é formado em engenharia. Tem que tomar esse cuidado. Né? Mas tem gente formada também, não saca, não. De cabeça, não. Vamos falar. Essa velocidade que você fala instantânea, não é inicial, não, né? Ele é o quê? A velocidade instantânea é a menor velocidade instantânea possível, não é isso que você falou? Não, não é a menor velocidade. É a velocidade daquele piscar de olhos. Porque olha só, você está com um carro, né? Você consegue manter mais ou menos velocidade constante, não é isso? Mais ou menos. Inicial. Mas ela varia, né? Então, no momento que você consegue medi-la, é instantânea, naquele instante, naquele momento. Né? Tá. Vou imaginar o seguinte, né? Que você é um investidor aí na bolsa, né? E você está preocupado com o aumento do dólar e etc. Tá? Aí teve um dia que o dólar oscilou demais. Tá? E toda hora que você olhava, aí você olhava lá, o dólar está 5,30, uma hora 5,28, 5,35, 5,45. Aí qual que é o valor instantâneo do dólar? Olhei naquele momento, ele é 5,35. Então, naquele instante, ele é que valor. É o valor instantâneo. Aí eu olhei um minuto depois, ele está 5,38. Opa, naquele instante. Entendeu? Então, a velocidade instantânea, por exemplo, velocidade constante é a mesma. Então, em qualquer momento, é a mesma velocidade. Mas quando você tem velocidade variando, né? Aumenta, diminui, acelera, freia, né? Aí o que é velocidade instantânea? É naquele exato momento. Se eu perguntar assim, olha, você foi até Ouro Preto, né? Eu sei que você saiu de casa às 14 horas. Às 14 horas e 25 minutos, qual era a sua velocidade? Eu estou querendo saber a sua velocidade instantânea, que é naquele tempo, naquele momento. Tá? Agora, se eu falar qual é a velocidade média, então aí eu falo assim, não, bom, se até lá tem 110 e eu gastei 2 horas, minha velocidade média é o quê? 55 km por hora. Essa que é a diferença. Entendeu? Isso que é a diferença. A temperatura, gente, ela é uma medida estatística. Por que a temperatura é uma medida estatística? Por quê? Porque a temperatura, nós vamos ver isso, ela mede o grau de agitação atômico-molecular. As moléculas não estão em repouso, nem os átomos. Eles estão em constante movimento vibracional, certo? Esse movimento vibracional, ele está associado a uma energia, né? Uma energia. Quanto menor essa energia vibracional, menor a temperatura. Quer dizer que no zero absoluto as coisas estão paradas? Sim. Quanto maior a energia vibracional, maior a temperatura. Agora você imagina, pensa bem, imagina um recipiente, tá? Eu pego lá um cilindro, coloco um gás lá dentro, gás confinado, o gás está preso lá dentro, sabe? As moléculas de gás lá dentro, ok? E meto energia aqui, ó, meto fogo aí dentro desse cilindro. Essas moléculas de gás vão ficar cada vez mais agitadas. Concorda? Só que cada molécula ela tem uma agitação, uma vibração diferente da outra. E você tem
N moléculas, milhares, milhares, milhares. Como que eu vou medir a energia de cada uma? Não tem jeito. Então, quando eu falo que eu estou medindo a temperatura, eu estou medindo o quê? É uma medida estatística. Tá? É uma medida da vibração média. Então, a temperatura é uma medida estatística. Certo? Então, você não tem como precisar a energia de uma molécula. Tá? É só para diferenciar do que eu estou falando do determinismo, né? Quando Laplace, né? Quando o matemático, físico, filósofo Laplace, desenvolveu a mecânica determinística, né? Ou seja, em tal ponto, em tal tempo eu sei onde está uma partícula, né? Tinha a seguinte frase, né? Que se um demônio pegar as equações de Laplace para estudar o universo, ele pode prever o futuro, né? Porque ele sabe em qual instante a partícula vai estar. Então ele sabe onde que ela vai estar num determinado tempo, né? Isso é o determinismo. É você saber com precisão em qual tempo está, em qual posição a partícula está no tempo dado, certo? Agora, quando você parte para probabilidade, acabou o determinismo. Acabou o determinismo. Então, a física quântica, tá? Rapidamente aqui, a física quântica, ela é baseada em fator probabilístico, tá? Você não consegue localizar um elétron. Você sabe de uma região mais provável de se encontrar um elétron. Não é uma questão tecnológica, é uma questão de interação de energia. A física quântica ela é probabilística, né? Albert Einstein, por exemplo, Albert Einstein, ele ganhou um prêmio Nobel, né? Esqueci qual ano, acho que foi em 1921. O Einstein é o seguinte, ele fez 3 trabalhos, tá? Ele fez 3 trabalhos, o famoso Einstein. Um trabalho dele foi a sua tese, ele fez 3 artigos, artigo 1, artigo 2 e artigo 3, tá? O laboratório dele era uma escrivaninha. Ele escreveu 3 artigos. Um artigo dele foi sobre o movimento de partículas, chamado movimento browniano. Um artigo dele virou a tese de doutorado dele, tá? Deu o doutorado dele. O outro artigo, que explicou o efeito fotoelétrico, esse artigo deu o prêmio Nobel para ele. Pegou o Nobel por causa desse artigo. Ele conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. E o terceiro artigo dele, que é da relatividade geral, projetou ele para o mundo, né? que ele ficou conhecido pela relatividade geral. 3 artigos do Einstein fizeram a vida dele toda. Esse artigo aqui que deu o Nobel para ele, o artigo do efeito fotoelétrico, esse efeito fotoelétrico é efeito quântico. E o Einstein não acreditava na física quântica, né? Ele tinha uma frase que falava assim, ó, Deus não joga dados. Essa frase dele não era para falar que se ele acreditava em Deus ou não, né? O Deus podia ser qualquer coisa, né? Desde o cordeiro imolado ao Deus energia, né? Ele só queria dizer o seguinte: não há probabilidade na natureza, tudo é determinístico, né? Por isso ele era contra a física quântica, ele morreu sem acreditar, porque não acreditava no fator probabilidade. Entretanto, o prêmio Nobel dele foi em física quântica, que é um efeito probabilístico. Mas voltando aqui para não embolar o meio de campo. O Lagrange tem uma mecânica que chama mecânica lagrangiana, né? que é o mesmo desenvolvimento da mecânica newtoniana, só que baseado no conceito de energia. Lagrange estudou o fluido como se fossem partículas, né? Aqui eu tenho a partícula no tempo zero, aqui o tempo zero mais um pequeno tempo, ΔT, aqui o tempo zero mais um segundo, ΔT, e aí vai. O Euler, né? A gente fala Euler, né? Olha só, como é que você lê esse nome aqui, ó? Opa. Como é que vocês leem esse nome aqui, ó?
que é alemão. Como é que vocês veem esse nome que é alemão? Freud, né? Esse cara aqui não é o Freud, é o Freud, né? É o psicanalista, né? Freud, pai da psicanálise, alemão. Então, esse cara aqui também não é o Euler, ele é o Euler. Tá? Então, Euler, matemático brilhantíssimo, ele propôs um outro método de análise. A análise dele nas propriedades do escoamento do fluido em pontos no espaço em função do tempo. Como assim? É o que nós vamos ver aqui, tá? Então, o que a gente vai adotar como estudo é esse método de Euler, tá? Ou Euler, né? O nome não importa falar, não, tá? Porque é o método de análise euleriano ou euleriano. Então, Euler propôs um método diferente, né? De estudar não o movimento de uma partícula em função do tempo, mas em função da propriedade de uma determinada seção. Nós vamos usar a partir de agora, gente, muito essa palavra seção. Tá? O que é seção? Não é seção da tarde, por exemplo. Você tem um tubo, por exemplo, tá? Uma viga, qualquer coisa, uma haste, um pilar, qualquer elemento desse aí. Então, por exemplo, eu tenho um tubo. Eu tenho, por exemplo, um tubo. Tá? Beleza? Então, por exemplo, eu vou cortar esse tubo aqui, ó. Eu vou seccionar ele. Então, eu vou estudar essa seção aqui, ó. Essa área. Então, por exemplo, eu tenho uma viga retangular, por exemplo, tá? Então, por exemplo, quando eu vou estudar essa área aqui da viga, ó, eu estou estudando o quê? Uma seção da viga. Eu estou seccionando a viga, tá? Se eu for pegar uma viga, por exemplo, quer ver? Isso também a galera confunde. Vamos supor que eu tenho uma viga, né? E eu tenho uma viga aqui, ó. Opa, vou ver a cantinha. Vamos supor que eu tenho uma viga aqui, ó. Mascando. Caneta, pegou agora. Tem uma viga aqui, ó. Se eu estudar a viga nesse sentido aqui, olha, se eu estudar a viga nesse sentido, ó, eu estou estudando ela no comprimento maior, né? Então, eu estou estudando no sentido o quê? Longitudinal. Se eu estudar a viga nesse sentido aqui, ó, eu estou estudando a dimensão menor, no sentido transversal, tá? Então, esses termos são utilizados, beleza? Então, vamos estudar aqui neste contexto agora, né? Então, para efeito desse livro, né, nós vamos estudar o escoamento de um fluido de acordo com as classificações seguintes, ó. Como que esse fluido varia no tempo, né? Como que esse fluido varia no espaço, quer dizer, se eu pegar um tubo, né, e seccionar, como é que está a variação do fluido ali? Se eu for em outra seção, como é que está? O movimento de rotação, que seria como se fossem partículas do fluido girando, né? Como que é a trajetória desse fluido? Então, nós vamos estudar diante dessas classificações, ok? Então, por exemplo, quanto à classificação do escoamento em relação à variação do tempo, nós temos dois tipos de escoamento, né? Então, nós temos regime permanente e regime variado. Como que é isso? No regime permanente, as propriedades do fluido não variam em relação ao tempo, daí permanente. Obviamente, o outro regime, que é variado, né, as propriedades têm que variar ao longo do tempo, né? Então, são as mudanças que o fluido vai sofrer aí em função de N fatores, como, por exemplo, temperatura, né? Então, na próxima figura aí, nós vamos ver um regime permanente, né? O que é o regime permanente? É onde as propriedades desse fluido, né, ela não vai variar em relação ao tempo, então é permanente. Então, na próxima figura, nós vamos ver isso aí. Por que ele vai ser permanente? Então, você tem um reservatório, nós vamos ver a figura, né, e a mesma quantidade de fluido que chega no reservatório é a mesma quantidade que sai. Então, o nível do reservatório fica o mesmo, né?
É como se você fosse usar água na sua casa e a água que está saindo é a mesma que está chegando na caixa. Então, você teria considerado um regime permanente de fluido. Por outro lado, se você interromper a entrada desse fluido reservatório, por exemplo, acabou a água aí da Copasa, concessionária, foi interrompido. O volume do fluido ele vai diminuir, então você já não vai ter um regime permanente mais, vai ter um regime variado. Por quê? Porque você vai só sair água, não vai chegar. Então, essa figura aqui, ó, se a mesma quantidade de água que chega e água que sai, o modelo vai simplificar, tá, gente? Então, eu vou ter um nível constante, óbvio, né? Então, regime permanente. No regime variado, ó, eu cortei minha fonte, não está chegando água nenhuma, só sai. Então, como vai ter mudança no nível de água, então, eu vou ter o regime variado, ok? Uma classificação também interessante, nós não vamos conseguir avançar muito mais que isso, né? Foi dado por esse matemático, né, o Reynolds, né, o famoso número de Reynolds, né? Isso é muito utilizado, gente, no mecânico dos fluidos. O que é esse número de Reynolds? Esse número de Reynolds ele vai versar sobre o comportamento do fluido em movimento. Tá? Como assim? Então, o que o Reynolds observou? Né? Ele começou a observar a vazão de um fluido. Então, por exemplo, você abre a torneira da sua casa. Né? Você nota que se você abrir essa torneira, vamos supor que a torneira tem grande vazão, tá? Se você abre só um pouquinho, o fluido vai escorrer ali, olha, como um filete, de uma determinada forma. Se você abre mais um pouco essa torneira, esse fluido já não tem aquela forma uniforme mais, ele começa a ter variações ali, né? E se você abre mais dessa torneira, aí você vai ter a coisa o quê? Mais bagunçada ainda, né? Igual o pessoal que fuma, por exemplo, né? Você acende um cigarro e deixa a fumaça subir, né? Porque ela tem uma densidade menor, ela vai subir. Se você for observando essa fumaça subindo, conforme o caso, ela vai subir um filetezinho, tal, bem organizadinho, né? Se você, por exemplo, soprar essa fumaça, né? Estiver fumando e soprar essa fumaça, ela não vai ser nesse formato organizadinho, ela vai sair toda desordenada, né? Então, é como o Reynolds classificou. Então, como é que ele fez? Ó? Quando ele observou que o filete de água, igual a torneira de sua casa, um pouco aberto, só tinha aquele filete organizadinho, né? Um escoamento chamado laminar. Laminar é que lembra lâmina, né? Uniforme, laminar. Então, ele deu uma classificação, né, de escoamento laminar, porque é semelhante a uma lâmina, né? Quando ele observou, né, e você abrindo um pouco mais a torneira de sua casa, e que a trajetória já não era aquele filetezinho mais, que ela já era mais irregular, né? Então, ele observou que esse fluido estava num regime de transição, né? Por quê? Porque às vezes ele parecia laminar, às vezes ele parecia turbulento. E quando observou, né, você abriu a torneira de sua casa mais ainda, que o líquido sai todo desordenado, né? Ele foi classificado como desordenado ou caótico, como turbulento. Okay? Então, essas três classificações que ele deu aí, né? Escoamento laminar, escoamento de transição, escoamento turbulento. O que é o escoamento laminar? É aquele filete de ar organizado. O que é o escoamento de transição? Ora sai no filete, ora sai desorganizado esse fluxo de água. E o que é turbulento? É quando sai totalmente desorganizado. E para isso ele estabeleceu uma relação, tá? Chamada aqui, ó, de número de Reynolds. Essa relação ela vai levar em conta essas variáveis aqui, tá, gente? Que vocês já conhecem. Por exemplo, o que é esse μ? É viscosidade dinâmica. O que é esse Ni? É viscosidade cinemática. O que é esse Rho? É densidade, né? Ou mais específico. O que é esse VM? É a minha velocidade média. E o que é esse D? Essa é novidade. Ele é o diâmetro da tubulação, né? É igual cano aí, você vai dar cano de meio, cano de 3/4, né? Cano de 2 polegadas, cano de 20, cano de 40, cano de 60, cano de 80, cano de 100.
é o diâmetro. Tá? Então, a junção de tudo isso, que obviamente nós vamos ver em cálculo, é o que determina o número de Reynolds. E o que esse número de Reynolds traz para a gente? Ele vai dizer sobre a classificação do tubo. Então, depois vocês vão entender o que é esse 2.000, 2.500 e tal. Quando o número de Reynolds for menor que 2.000, calculei, deu menor que 2.000, então o escoamento, então quer dizer, é o fluido em movimento. O escoamento é dito laminar, tá? É aquela forma perfeitinha, bonitinha. Quando o número de Reynolds der entre 2.000 e 2.400, ou seja, for maior que 2.000 e menor que 2.400, então ele é o de transição, né? Ora ele é laminar, ora ele é turbulento. E se ele for maior que 2.400, é o escoamento o quê? Turbulento. Tá? Escoamento turbulento. Beleza? Então são algumas classificações. O mais importante vai ser como se aplica isso aí. Legal? Bom, galera, nós vamos parar por aqui, né? Não tem como prosseguir mais. Na próxima aula, então, eu vou retomar com vocês os exercícios, aquele exercício, e a gente finda esse capítulo fazendo uma revisão aí dessas 3 unidades, tá?